Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar alguns exercícios falando sobre sistema de equações lineares, tá? E escalonamento. Como essa é uma atividade mais de prática, então a gente vai só resolver exercícios, tá? E resolvendo os exercícios eu vou explicar para vocês o que é o escalonamento, ok? Então vamos começar com um exercício aqui simples, para a gente modelar um sistema de equações. Então, vamos lá. Em uma praça, há 18 crianças andando de bicicleta ou skate. No total, há 50 rodas girando pela praça. Quantas crianças andam de bicicleta e quantas andam de skate? Então, a gente não sabe a quantidade de crianças que andam de bicicleta e nem a quantidade de crianças que andam de skate, certo? A gente só tem o total de crianças e a quantidade de rodas na praça. Então, vamos lá. Eu vou girar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para me escrever. Então, vamos considerar B as crianças que andam de bicicleta. Certo? E vamos considerar como S as crianças que andam de skate. Ok. Então, vamos juntar as informações que a gente tem. O total de crianças é 18. Então, B mais S é igual a 18, certo? Ok. Agora a gente tem informações sobre as rodas, então vamos trabalhar com isso. Cada bicicleta tem quantas rodas? 2, né? Então, a gente tem 2 rodas em cada bicicleta. E os skates têm um total de 4 rodinhas. Então, a gente tem 4 rodas por skate e um total de 50. Pronto. A gente tem um sistema aqui de equações com 2 equações e 2 incógnitas, certo? No vídeo anterior, eu resolvi um exercício com vocês usando o método da adição. E esse daqui a gente vai usar o método da substituição. Ou seja, a gente vai pegar uma das equações, isolar uma das incógnitas e substituir o valor dela na outra equação, certo? Para isso, eu vou numerar. Então, vamos considerar como essa a nossa equação 1 e essa a equação 2, certo? Então, vamos lá. Na equação 1, a gente vai isolar a incógnita b, por exemplo, tá? Então, na equação 1, eu vou isolar o b. Então, vamos lá. A gente sabe que b mais s é igual a 18. Então, para deixar o b sozinho, a gente vai passar o s para o outro lado, mudando o sinal dele, né? Como se ele fosse um valor mesmo. Então, b é igual a 18 menos s. Pronto, a gente tem o valor de b, certo? Agora, aqui na equação 2, a gente vai substituir o valor de b por isso daqui que a gente encontrou. Então, vamos lá. Então, na equação 2, a gente tem 2b mais 4s igual a 50, certo? Então, substituindo o valor de b, a gente vai ter que 2 vezes, o valor de b é esse, né? 2 vezes 18 menos s é igual, mais 4s é igual a 50, certo? Então, vamos resolver isso daqui. Agora, a gente vai trabalhar só com essa equação aqui. Então, a gente tem que 2 vezes 18, vamos fazer o famoso chuveirinho aqui, certo? 2 vezes 18, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, a gente vai ter que 2 vezes 18 é igual a 36, certo? 2 vezes menos s, aqui é mais, né? Ele é positivo, então mais com menos, menos. 2 vezes s, 2s. E a gente copia o resto. Mais 4s igual a 50. Certinho? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos juntar os valores das incógnitas, né? Então, 36. Eu tenho 4 e devo 2. O que vai acontecer? Eu vou ficar com 2 positivo, né? Menos 2s mais 4s, mais 2s igual a 50. Agora, a gente tem que deixar a nossa incógnita aqui isolada, certo? Então, vamos lá. Então, o 36 ele vai passar para o outro lado, mudando o sinal. Ele está positivo, ele vai passar negativo. 2s é igual a 50 menos 36. 50 menos 36
Então, 2S é igual a 50 menos 36, igual a 14. Então, S é igual a 14 dividido por 2, né? O 2 está aqui multiplicando e vai passar dividindo. Então, S é igual a 7, certo? Então, a gente tem essa informação aqui, ok? Só que a gente descobriu aqui que B é igual a 18 menos S, certo? Então, vamos voltar aqui. Vou pôr aqui embaixo, tá? Então, B é igual a 18 menos S. Só que S vale 7. Então, B é igual a 18 menos 7. Então, B é igual a 11. Olha lá. Então, o que a gente tem? Que o número de crianças que andam de skate é 7, o número de crianças que andam de bicicleta é igual a 11, certo? Então, a gente tem resposta. 7 crianças andando de skate e 11 crianças andando de bicicleta. Certinho? Então, vamos para a próxima agora. A soma de dois números é 37, a diferença entre eles é 9, então quais são esses números? Então, mais um exercício para a gente montar o sistema, certo? Esse é muito tranquilo, então vamos lá. Então, a soma de dois números, x mais y é 37, certo? E a diferença entre eles é 9. Então, x menos y é igual a 9. Beleza, tranquilo, facinho de fazer. Vamos fazer por substituição de novo. Então, ó, vamos numerar aqui as equações para a gente não se perder. Então, ó, essa equação aqui é mais fácil, né? É menor. Então, vamos começar pela equação 2. Então, vamos isolar o valor x. X menos y igual a 9. Isolando o x, a gente vai ter y. Isolando o x, a gente vai ter x igual a 9 mais y, certo? Passamos o y para o outro lado, mudando o sinal. Então, a gente tem que x é igual a isso. Vamos substituir x agora na primeira equação. Então, vamos lá. Na primeira equação, a gente tem x mais y igual a 37. Então, substituindo o valor de x, a gente vai ter 9 mais y. Agora, vamos completar o resto. Mais y igual a 37. Certo? Então, vamos juntar o que a gente pode juntar aqui. 9, a gente tem quantos y? 2. 9 mais 2y igual a 37, certo? Vamos deixar o 2y sozinho agora. Então, a gente vai ter 2y igual a 37. O 9 dá positivo, ele vai passar negativo. Menos 9, certo? Então, 2y igual a 37 menos 9, 28. Certinho? Então, agora a gente só encontrar o valor de y aqui. Como o 2 está multiplicando y, ele vai passar dividindo, então y é igual a 28 dividido por 2. Então, y é igual a 14. Certo? Ok, a gente tem essa informação. Só que a gente tem também que o nosso x é 9 mais y. Então, x é igual a 9 mais y. E o y a gente sabe o valor. Então, x é igual a 9 mais 14. Então, x é igual a 23. Certinho? Olha aí, muito simples, gente. Facinho, né? Então, resposta. Os números são 14 e 23. Simples, né? Muito fácil esse. Então, vamos lá para a próxima, pessoal. Então, a gente vai fazer esse exercício aqui, que tem algumas coisinhas diferentes. Então, vamos lá. Determine o valor de m para que o sistema de equações seguinte seja indeterminado. Depois disso, com o valor obtido para m, encontre duas possíveis soluções reais, isto é, determine dois conjuntos de A, B e C que verifiquem simultaneamente as três equações. Então, a gente tem aqui as três equações. Então, primeiramente, a gente tem que determinar um valor para m,
para que o sistema de equações seja indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções, certo? Então, ele pode ter solução, só que a gente não pode determinar com certeza uma única solução. Então, ele pode ter infinitas soluções. Então, ó, vamos numerar essas equações como 1, 2 e 3, certo? O que a gente vai fazer primeiro? Então, vamos determinar o valor de m primeiro, tá? Para isso, eu vou reduzir isso para apenas duas equações com duas incógnitas, beleza? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Tá vendo que aqui, ó, na primeira e na segunda, o b tá com um sinal oposto, certo? Então, vamos somar essas duas equações que o b vai sumir, certo? Então, vamos lá, ó. Então, vamos somar primeiro. Somar 1 e 2, certo? Aqui seria a equação 1, a equação 2, ok? Então, vamos lá. Então, vamos somar. A mais B mais 2C igual a 1. A menos B menos C igual a 0, certo? Então, aqui a gente vai somar essas duas equações. A mais A, 2A. B mais com menos dá menos, então vai ficar B menos B, 0. 2C mais menos C, mais com menos menos, então vai ficar 2C menos C. Vai ficar C. Igual a 1 mais 0, 1. Beleza. Então, a gente tem essa equação aqui, certo? E agora, percebam que aqui também, ó, na primeira equação e na terceira, tem a mesma coisa, né? O valor do B é o oposto. Então, vamos somar agora. Segundo passo, somar a 1 e a 3 agora, certo? Então, ó, a 1 é A mais B mais 2C igual a 1, e a 3 é MA menos B mais C igual a 2. Então, vamos somar. Ok, então, ó, A mais MA, eu vou deixar aqui separado, tá? A mais MA, B menos B a gente não vai usar, 2C mais C, mais 3C, 1 mais 2, 3, certo? Então, ó, aqui eu tenho 1A mais MA. Opa, aqui é igual. Mais MA, então a gente tem 1A mais MA, certo? Eu só coloquei o A pra fora, porque se eu fizer aqui a distributiva, ó, se eu fizer A vezes 1 vai dar A vezes M vai dar MA, certo? Aí a gente vai cair aqui. Mais 3C igual a 3. Ok, então, nessa segunda parte, a gente obteve essa equação. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Então, agora a gente tem duas equações com duas incógnitas, e a gente vai ter que determinar ela de forma que o M implique que o sistema seja indeterminado. Então, vamos lá. Então, a gente tem agora esse sistema aqui, ó. 2A mais C igual a 1, e o sistema 1 mais MA mais 3C igual a 3. Então, a gente tem essa equação e essa equação, no caso, e essa equação. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Vamos usar o método da substituição, que a gente já fez anteriormente, certo? Então, vamos isolar o valor de C aqui, porque o A está acompanhando o M, então a gente tem que manter ele. Então, vamos resolver o valor de C. Então, aqui a gente tem que C é igual a 1 menos 2A, certo? Porque, ó, o 2A está positivo, ele vai passar para o outro lado, negativo. Então, vamos guardar essa informação aqui também. E agora, a gente vai substituir nessa equação o valor de C. Então, aqui, a gente vai ter 1 mais MA mais 3 vezes, o C vale isso, né? 1 menos 2A, igual a 3, certo? Vamos resolver essa parte aqui. Então, o resto a gente vai manter. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2 vezes A. 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6A. Certo? Igual a 3. Beleza. O que a gente tem aqui agora?
a gente tem aqui que... vamos deixar só o que tem A para esse lado, certo? Então, esse 3 que tá positivo aqui, a gente vai passar ele pro outro lado, negativo. Vai ficar 1 mais MA menos 6A igual a 3 menos 3. Isso daqui vai dar 0, né? Ok, então a gente tem isso daqui igual a 0. Então, a gente tem, vamos fazer distributivo agora. 1 vezes A vezes M mais MA menos 6A, e isso daqui é igual a 0. Então, vamos juntar a quantidade de A, né? Aqui a gente tem um A, aqui a gente tem menos 6A. Então, no total, a gente tem MA menos 5A, por quê? Eu devo 6 e pago 1, então eu fico devendo 5, igual a 0. Quando a gente coloca o A para fora, então a gente vai ter assim, ó, a gente pega o coeficiente do A, que no caso aqui, ó, é M, e aqui é menos 5, e coloco o A para fora, certo? Porque se eu fizer distributivo como eu fiz aqui, ó, vai ficar A vezes M, vai ficar MA, A vezes menos 5, vai ficar menos 5A, tá? Então, dá na mesma. Igual a 0. Beleza, olha no que a gente chegou. Se isso daqui, se esse A aqui for igual a 0, a gente não pode fazer mais nada. Se isso daqui for igual a 0, vai ficar 0 igual a 0, que é uma das características de um sistema de equações indeterminado, quando a gente chega numa igualdade trivial, certo? Então, para ele ser indeterminado, o nosso M, esse M menos 5 aqui, ó, tem que ser igual a 0, certo? Porque a gente tem uma multiplicação de valores, o A não pode ser igual a 0, certo? Então, esse valor aqui dentro tem que ser igual a 0. Para isso ser igual a 0, o M precisa ser igual a 5, né? Porque 5 menos 5 é igual a 0. Então, daqui a gente pode tirar que M tem que ser igual a 5, certo? Porque se o M não fosse igual a 5, isso daqui não daria 0. Então, o nosso A deveria ser 0 para essa igualdade ser verdadeira. E a gente não pode ter, porque senão não vai fazer sentido o que a gente está pedindo, que é um sistema indeterminado, certo? Então, ó, a nossa primeira resposta é M tem que ser igual a 5. Belezinha? Beleza. Então, para ser um sistema indeterminado, uma equação tem que estar em função da outra. Ou seja, para descobrir o valor das outras equações, a gente tem que ter o valor de uma. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? Que C é igual a 1 menos 2A, certo? Vamos substituir o valor de C aqui em alguma dessas outras equações para a gente encontrar o valor de B, certo? Que ele tem que ficar em função de outra variável, nesse caso a gente vai deixar em função de A, certo? Então, a primeira parte a gente já fez. O que a gente vai fazer agora? Vamos escolher qualquer uma das inequações. Vamos escolher, por exemplo, a primeira mesmo. Beleza, então vamos lá. A primeira é A mais B mais 2C igual a 1. Vamos deixar o B isolado, tá? Então, a gente vai ter que B é igual a 1. E tudo que tá aqui não é B, a gente vai jogar pro outro lado. O A a gente vai jogar pro outro lado, ele tá positivo, ele vai passar para lá, negativo. O 2C, ele tá positivo, ele vai passar para lá, negativo. Beleza, então o B é dessa forma. Só que a gente sabe que C é assim, então a gente vai substituir o valor de C aqui, certo? Então, vamos lá. Então, B é igual a 1 menos A, menos 2 vezes o valor de C, 1 menos 2A, certo? Então, vamos resolver essa parte aqui agora. Então, B é igual a menos 1 não. B é igual a 1 menos A. Aí, a gente vai fazer a distributiva aqui, tá? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 2A. Menos com menos mais. 2 vezes 2, 4A. Certo? Então, vamos juntar aqui agora. Então, B é igual, ó. Vamos juntar o que tem A e o que não tem A, a gente junta com os seus semelhantes. Então, ó, a gente tem 1 menos 2, então vai ficar menos 1. 4 menos A, mais 3. É isso, mais 3A. Certo? Então, ó, vamos prestar atenção aqui agora, ó. A gente tem essas soluções. Então, a solução desse sistema aqui, ela é dada da seguinte forma, ó. Então, a solução ela tem um valor para A,
ela tem um valor para B, só que B é dado dessa forma. E C é dado dessa forma. Certo? Então, essa é a solução. Mas o que ele está pedindo também? Depois disso, encontre duas possíveis soluções reais, isto é, determine dois conjuntos A, B e C que verifiquem simultaneamente as três equações. Ok, vamos lá. Então, vamos determinar. Se eu tiver... Então, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó. Se A for igual a 0, B vai ter que ser quanto? B não é isso? Ó. Se A for igual a 0, B é igual a menos 1 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Então, B é igual a menos 1. E C? C é isso daqui. Se A é igual a 0, o C é igual a 1 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, então C é igual a 1. Então, a solução seria 0, menos 1 e 1. Ok? Agora, se A for igual a menos 1, por exemplo, certo? Então, B seria como? B é isso daqui, ó, menos 1 mais 3 vezes A. Como A é menos 1, então aqui ficaria menos 1 mais 3 vezes menos 1. O 3 está positivo, o A é menos 1 e é negativo, mais com menos, menos, então aqui ficaria menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3 é igual a menos 4, então B seria igual a menos 4. E aqui, C. Se o A é menos 1, o C ficaria 1 menos 2 vezes menos 1. O 2 é negativo, o A seria menos 1, que também é negativo. Menos com menos dá mais, então aqui ficaria 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Então, C seria igual a 3. Então, a gente teria essas soluções aqui. Certo? Tá vendo por que eu disse que quando a gente tem um sistema indeterminado, a gente pode ter infinitas soluções. Por quê? Porque as incógnitas, os valores das soluções ficam sempre dependendo de uma delas. Nesse caso, ó, ela dependeu do A. Tá vendo? O A, dependendo do valor do A que você coloca, você vai encontrar um valor de B e você vai encontrar um valor de C. Certo? Então, ó, as respostas são... Eu vou colocar aqui em cima para ficar melhor, tá? Respostas. M é igual a 5. E a primeira solução, a gente poderia colocar 0, menos 1 e 1. Segunda solução, menos 1, menos 4 e 3. Lembrando que essas não são soluções únicas, tá? Vocês podem encontrar outras soluções, dependendo do valor que você atribuir para A, ok? Vamos para o próximo agora. Então, ó, agora a gente vai começar de fato a parte de escalonamento, tá? Então, a nossa questão 4 é resolver a questão 1 por escalonamento, certo? Então, vamos voltar aqui na questão 1. Aqui que eu tirei a folha, beleza. Então, na questão 1, a gente tinha um enunciado lá, que era o das bicicletas e do skate, e a gente tinha o seguinte sistema de equação. A gente tem esse sisteminha de equação com duas incógnitas e duas equações, tá? Então, eu vou copiar ela aqui para a gente poder fazer os cálculos com ela agora. Então, B mais S era igual a 18, quantidade de crianças, né? E 2B mais 4S, a quantidade de rodas, era igual a 50. Beleza, o que a gente precisa fazer agora? Então, agora, de fato, vai começar a parte de escalonamento. O que a gente precisa fazer agora? A gente está trabalhando com matrizes, certo? Então, a gente precisa transformar esse sistema de equações em uma matriz. Como que a gente faz isso? Vamos colocar cada coeficiente em uma coluna da matriz e os termos independentes na última coluna. Então, como ficaria? Ó, o coeficiente aqui é 1, quando não tem nada é 1, né? Então, ó, ficaria 1 e 2. 1 e 2 são os coeficientes de B, certo? Focou. 1 e 4 são os coeficientes de S. Então, 1 e 4. Coeficiente de S. E os termos independentes, os depois do igual,
certo? Depois da igualdade, que não acompanha nenhuma incógnita, a gente coloca por último. Certinho? Então é isso. O que a gente precisa fazer agora? A gente tem essa equação. Qual é o intuito do escalonamento? O intuito do escalonamento é a gente chegar onde uma das linhas vai ter uma quantidade determinada de zeros. Opa, aí. Uma quantidade determinada de zeros. Ou seja, se a gente tiver duas linhas assim, a última linha ela tem que ter o primeiro elemento da última linha, um zero. Se a gente ter três linhas, a segunda linha tem que ter um zero e a terceira linha tem que ter dois zeros. Então, a gente vai fazer uma escadinha, um triângulo de zeros, certo? Então, vamos anular esse valor aqui, certo? Fazendo apenas operações entre linhas e coeficientes inteiros. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Vamos nomear essas linhas, tá? Então, a primeira linha eu vou chamar de L1, certo? E a segunda linha eu vou chamar de L2. Então, linha 1 e linha 2. Então, a gente vai fazer agora todas as operações considerando essas duas linhas, certo? Então, vamos lá, ó. O que eu preciso fazer aqui para poder zerar esse 2? Então, eu tenho que fazer alguma operação, somar com a linha de cima. Não basta eu subtrair, certo? Então, eu tenho que fazer operações de multiplicação, depois somar entre linhas para fazer esse 2 sumir. Então, o que a gente pode fazer primeiro? Aqui tem 2, né? Então, vamos multiplicar a linha toda de cima por 2 para ficar igual. Então, vamos fazer a linha 1 vezes 2. Então, a primeira linha a gente vai fazer vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Eu vou colocar um sinalzinho aqui, certo? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 18. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 2 vezes 18 é igual a 36, certo? O que eu vou fazer com a linha de baixo? Nada. No momento, a gente não vai fazer nada, certo? Então, vamos lá. Então, vamos só copiar. É importante que vocês prestem atenção, porque isso aqui é muito importante mesmo, ok? Então, vamos lá. Pronto, olha aqui. A gente já tem os dois coeficientes iguais. O que a gente precisa fazer agora? Um menos o outro. Simples assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a linha 2. Então, a nossa linha 2, ela vai passar a ser o quê? Ela vai passar a ser a linha 1 menos a linha 2. Certo? Ou vice-versa, tanto faz. Belezinha? Então, vamos lá. Então, ó, tá vendo que a gente vai mexer apenas com a linha 2, certo? Então, a linha 1, ela vai se manter. Então, a linha 1 vai continuar sendo 2, 2, 3, 6, certo? Tranquilo. Agora, a linha 2, essa linha aqui, a gente vai substituir por isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? O elemento da linha 1 menos o elemento da linha 2, certo? Então, ó, 2 menos 2, 0, certo? Agora aqui, o elemento da linha 1 é 2 e o elemento da linha 2 é 4. Então, 2 menos 4, menos 2. Prestem muita atenção nessa parte, tá? Para não errar nada. Então, ó, 2 menos 4, menos 2. Agora, o elemento da linha 1 menos o elemento da linha 2. 36 menos 50, 36 para 40 dá 4. 40 para 50, 10, então é 14, certo? Só que a gente tem 36 menos 50. Então, a gente vai ter menos 14, certo? Só continha. Se tiver alguma dúvida, usa uma calculadora, faz uma continha do lado, certo? Ok. Olha o que a gente teve. A gente encontrou aqui, ó, o degrauzinho da escadinha de zero, certo? Como a gente só tem duas linhas, a gente só vai precisar anular esse valor. Agora, o que a gente tinha feito aqui mesmo? A gente pegou os coeficientes de B, coeficiente de S e os termos independentes. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos transformar agora essa matriz em um sisteminha com as mesmas incógnitas, que é o que a gente vai encontrar agora, certo? Então, ó, essa linha aqui é a linha do B, essa linha aqui é a linha do S, e essa linha daqui eu vou colocar coeficiente independente,
certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter, para a primeira equação, 2 vezes B, certo? Mais 2 vezes S igual a 36. O coeficiente independente, certo? Vamos para a próxima linha. Aqui a gente vai ter 0 vezes B, aqui é menos 2, então vai ser menos 2 vezes S igual a menos 14, certo? Então, a gente tem esse sisteminha aqui, ó. Só que a gente pode ver que aqui, ó, aqui não vai acontecer nada, né? 0 vezes B, 0 vezes alguma coisa, vai dar sempre 0. Então, a gente vai ter 2B mais 2S igual a 36. E a gente tem na outra equação que 2S é igual a menos 14, certo? Olha que fácil aqui agora. Olha essa parte. Essa parte diz que menos 2S é igual a menos 14. Então, a gente tem aqui, ó, menos 2S é igual a menos 14, certo? O menos 2 está multiplicando S, ele vai passar dividindo. Então, S é igual a menos 14 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai ser positivo. 14 dividido por 2, 7. Então, a gente tem que S é igual a 7. Certinho, gente? Ó, S igual a 7. Tranquilo. Agora, a gente precisa determinar o valor de B, certo? Então, a gente pode voltar nessa equação aqui. A gente tem que 2B mais 2S é igual a 36. E a gente já sabe quanto vale o S. Então, a gente substitui. 2B mais 2 vezes 7 é igual a 36. Ok. 2 vezes 7, 14. Então, 2B mais 14 é igual a 36, certo? O 14 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, 2B é igual a 36 menos 14. 36 menos 14 é igual a 22. Então, 2B é igual a 22. Ok? O 2 está multiplicando B, ele vai passar dividindo. Então, B é igual a 22 dividido por 2. Então, B é igual a 11. Certo? Então, ó, encontramos o valor de B também. Vamos verificar se é o valor correto? Ó, a nossa resolução. B igual a 11, S igual a 7. B igual a 11 e S igual a 7, certo? Então, isso é o escalonamento. É a gente transformar em um triângulo de zeros um lado da nossa matriz, porque aí fica muito mais fácil encontrar o outro valor, certo? Então, vamos para mais um para praticar, certo? Então, vamos resolver agora a questão 2 por escalonamento. Lembrando que a questão 2 era aquela da soma e da diferença dos termos. Então, a gente tinha esse sistema de equação, certo? Então, vamos lá. X mais y igual a 37 e x menos y igual a 9. Vamos escrever a matriz que representa ele, certo? Então, ó, coluna do x, 1 e 1. Coluna do y, 1 menos 1. Termos independentes. Chegamos na nossa matriz. Então, vamos lá. Ó, linha 1, linha 2, certo? E olha aqui que fácil que é esse, ó. Os termos já estão iguais, certo? É só fazer a operação entre as linhas, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que zerar esse valor aqui, certo? Então, a gente vai substituir a linha 2 pela linha 1 menos a linha 2, certo? Simples assim essa. Então, ó, a primeira linha a gente vai apenas copiar. Agora, a linha 2. A linha 2 a gente vai substituir pela linha 1 menos a linha 2. Então, 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, menos 1. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. 37 menos 9 é igual a 28. Isso, 28. Aí. Então, a gente já encontrou o nosso triângulo de zeros aqui, ó. A gente já conseguiu zerar rapidinho essa daqui. Então, ó, lembrando que coluna de x, coluna de y, coluna dos coeficientes independentes. Certinho? Então, vamos lá agora montar um novo sisteminha aqui. Então, vai ficar 1 vezes x
mais 1 vezes y igual a 37, 0 vezes x, mais 2 vezes y igual a 28. Essa parte aqui não vai fazer diferença, né? Que é 0. Então, a gente vai ter x mais y igual a 37 e 2y igual a 28. Certo? Então, ó, vamos resolver a parte com y. 2y igual a 28. Então, y é igual a 28 dividido por 2. Então, y é igual a 14. Certinho? Beleza, y é igual a 14. Então, vamos substituir agora nessa equação o valor do y e encontrar o valor do x. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, x mais y igual a 37. Então, x mais 14 é igual a 37, porque 14 é o valor do y. 14 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, x é igual a 37 menos 14. 37 menos 14 é igual a 23. Então, x é igual a 23. Prontinho. Encontramos o valor de x e o valor de y, certo? E, ó, exatamente os valores que a gente tinha encontrado anteriormente. Certinho? Agora, vamos praticar com um pouquinho mais complicado, certo? Então, ó, resolva o sistema de equações lineares, esse sistema aqui. E a gente vai resolver por escalonamento, certo? Então, vamos montar a matriz desse sistema. Então, ó, coluna coeficiente de x, coluna com coeficiente de y e uma coluna com os termos independentes. Então, ó, coluna de x, 3, 2. Coluna de y, 1, 3. Coeficientes independentes, 9, 13. Beleza. Essa é a matriz que representa esse sistema. E a gente vai chamar de linha 1 e linha 2 a sequência aqui, certo? Agora, olha aqui, a gente tem, então, que zerar esse termo aqui, certo? Esse 2 aqui tem que transformar em alguma coisa igual a 0. Beleza. Então, o que a gente pode fazer, ó? Ele não é um múltiplo do 3, então se eu multiplicar uma das linhas, ainda não vai dar certo. Qual que é a minha ideia para sempre ajudar vocês? Multiplica em cima pelo valor desse coeficiente e esse de baixo pelo valor desse coeficiente. Então, o que a gente vai ter? Vamos multiplicar a primeira linha por 2 e a segunda linha por 3. Por quê? Porque quando eu fizer 2 vezes 3, o primeiro termo vai dar 6. E se eu fizer 3 vezes 2, o primeiro termo também vai dar 6. Então, aí eu já posso fazer a continha de subtração entre eles e simplifica muito mais os nossos cálculos, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. Belezinha. Segunda linha. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 13, 39. Aí, ó. Chegamos na igualdade de uma forma simples, só multiplicando por valores pequenos, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, vamos substituir a linha 2 por... vamos fazer a linha 2 menos a linha 1, esse daqui menos essa linha, para os valores ficarem positivos, tá? Porque aí a gente faz, por exemplo, esse menos esse vai dar positivo, e esse menos esse vai dar positivo. Então, a gente faz L2 menos L1, ou seja, a linha 2 menos a linha 1. Então, vamos lá. A linha 1 a gente não vai mexer, certo? Então, ela vai continuar sendo 6, 2 e 18. Belezinha? Então, vamos lá. 6 menos 6, linha 2 menos linha 1, 6 menos 6, 0. 9 menos 2, 7. 39 menos 18, 21. Prontinho. Olha aqui que a gente já chegou aqui, ó. O nosso termo, o nosso triângulo de zeros, nesse caso apenas com 1 zero, certo? Então, vamos montar. Lembrando que, ó, coluna de x, coluna de y, coluna de coeficientes independentes. Certinho? Então, vamos montar aqui o nosso sistema que representa por essa matriz. Então, ó, 6x mais 2y igual a 18, 0x mais 7y igual a 21, certo? Essa parte aqui
tanto faz pra gente. Então, o nosso sistema vai ser 6x mais 2y igual a 18 e 7y igual a 21. Ó, olha que fácil isso daqui para resolver. Então, a gente vai ter 7y igual a 21. Então, y é igual a 21 dividido por 7. Então, y é igual a 3. Olha que tranquilo. Aí, agora a gente volta nessa parte aqui da primeira equação para encontrar o valor de x. Então, a gente tem que 6x mais 2y é igual a 18. A gente vai substituir o y por 3. Então, a gente vai ficar com 6x mais 2 vezes 3 igual a 18. 6x é igual... é igual não. 6x mais 2 vezes 3, 6, igual a 18. 6x é igual a 18 menos 6, que a gente vai passar ele para cá subtraindo, porque ele está somando, ele está positivo, ele vai passar negativo. 18 menos 6 igual a 12, então 6x é igual a 12. Então, x é igual a 12 dividido por 6, logo x é igual a 2, certo? Pronto. Chegamos na solução. Nosso x é igual a 2 e o nosso y é igual a 3. E essa é a solução do nosso sistema. Então, a gente pode representar por solução x, y. Nosso x vale 2, nosso y vale 3. Então, essa é a solução do nosso sistema.